Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o aproveitamento integral dos alimentos e para isso a gente preparou uma dinâmica de verdadeiro ou falso. Essa aula ela já aconteceu na forma online e daí a gente vai resumir o que foi discutido daí para ficar o registro. Então, a primeira pergunta é se o aproveitamento integral dos alimentos significa usar todas as partes comestíveis do alimento, incluindo cascas, sementes e talos. E a resposta está correta, é realmente este o significado, então, do aproveitamento integral dos alimentos. E a gente trouxe para vocês, então, informações do Caderno de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Esse arquivo ele vai ser compartilhado também com o grupo. E ele fala que essas partes, elas têm uma grande quantidade de vitaminas, de minerais, de fibras e outros vários nutrientes que são essenciais para a nossa saúde. E muitas vezes eles são desprezados, né? Que a gente acaba não consumindo. Aqui eles trazem como exemplo, então, os talos de diversos alimentos, as sementes, as cascas. Ali as folhas, eles citam da cenoura, da beterraba, da batata. Normalmente, quando a gente compra direto no mercado, a gente nem vê essas folhas, né? Mas quando a gente consome direto da horta ou nas feiras, a gente pode usar essas folhas também. E agora a questão número 2. Pergunta se esse aproveitamento integral dos alimentos pode ajudar a economizar dinheiro, pois evita que partes do alimento sejam descartadas. Então é bem fácil, né? É verdadeiro, justamente porque a gente vai estar deixando de jogar fora e vai dar outra finalidade. Essa mesma cartilha que eu citei, ela mostra outros benefícios desse aproveitamento integral. Então, eles citam que amplia a qualidade da nossa alimentação, que a gente vai estar enriquecendo com outras partes, permite que a gente pense em cardápios mais variados, diminui o desperdício dos alimentos, então reduz essa produção excessiva do lixo orgânico. Então, às vezes a gente dá outras finalidades, seja utilizando nas plantas, seja numa composteira, mas também pensar que a gente pode consumir essas partes também. Então, não só ajuda o nosso bolso, como o planeta. Agora a terceira pergunta diz que não se pode usar a casca de banana para fazer nenhuma receita, pois pode contaminar o preparo. E a resposta é falsa, né? Na verdade, a gente pode e deve usar a casca de banana, só que a gente deixou essa pergunta ali para relembrar a importância de higienizar os alimentos corretamente, porque a casca ela acaba sendo uma proteção, né, do alimento, mas se a gente higieniza bem, daquela forma que a gente já conversou também, de diluir a água sanitária da forma correta, deixar de molho, fazer um bom enxágue do alimento, a gente tem aquela parte disponível, então, para a gente comer sem prejuízos à saúde. A próxima pergunta é se a gente só pode usar as cascas de fruta para fazer receitas como chás. E a resposta é que não, né? Obviamente, existem diversas preparações que a gente pode pensar com essas partes dos alimentos. E aqui a gente trouxe um exemplo do sumário dessa cartilha que a gente vai compartilhar com vocês, com as inúmeras preparações que podem ser feitas com essas partes não convencionais, entre aspas, dos alimentos. E agora a última pergunta é se aproveitar essas cascas e as sementes dos alimentos pode prejudicar a nossa digestão. E a resposta é justamente ao contrário, né? Eles ajudam a nossa digestão, são ricos em fibras. E junto daí com um bom consumo de água, vão auxiliar o nosso trato gastrointestinal a funcionar daí melhor. E para finalizar, a gente queria dizer que falar sobre o aproveitamento integral dos alimentos é também pensar em outras formas de consumir esses alimentos de uma forma mais saudável. Então, buscar preparações que auxiliem, então, nas nossas escolhas e nas nossas refeições. Certo? Muito obrigada e foi muito legal o encontro de hoje.